Oi pessoal, eu sou Cristiane Reis, esse é o Mistérios da Meia-Noite. Aqui eu trago histórias misteriosas, sobrenaturais, e a de hoje é sobre presságios ou premonições. Pessoas que viram o futuro ou sonharam com o futuro e depois esse futuro aconteceu. Tá? Então já deixa seu like, já se inscreva no canal e vamos lá. O primeiro relato é chamado Eu e meu irmão sonhamos a mesma coisa e ela aconteceu. 2 anos atrás, sonhei com a minha tia Luísa, irmã da minha mãe. Eu era um bebê de colo quando ela morreu. Um acidente de carro na rodovia dos Imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral sul do estado. Tinha 37 anos. Como convivemos por muito pouco tempo, foi por meio de fotos e relatos da família que passei a conhecer a sua fisionomia e personalidade. Nesse sonho, minha tia fazia uma visita. Era dia e ela estava sentada na sala de casa da minha família, perto da janela. Vestia roupas claras. Eu não conseguia ver o rosto com clareza, mas tinha certeza de que era ela. Então ela falou comigo e disse que meu tio Lorival, irmão dela e da minha mãe, iria embora em breve. Eu não precisava me preocupar, pois ele estaria com ela. Eu vim buscá-lo, foi o que ela disse. Tio Lorival batalhava contra o câncer de pâncreas havia 3 anos. Apesar de estar doente e internado havia algum tempo, seu quadro estava estável, segundo os médicos. Ninguém da família esperava que ele fosse morrer naquela semana. Ainda assim, ao longo do sonho, tive a sensação constante de apreensão. E no dia seguinte, acordei assustada, claro, né? Pela manhã, na mesa do café, contei o ocorrido para minha mãe. Foi nessa hora que, sentado ao nosso lado, meu irmão disse que também havia sonhado com a tia Luísa. Finalmente, antes mesmo que eu relatasse os detalhes do meu, ele disse que, em seu sonho, essa tia avisava que levaria o doente. Meu irmão não se lembra de tê-lo ouvido falar como eu, mas conta que a mensagem era clara. Concluímos que ambos havíamos recebido a mesma mensagem e que nossa tia tentava se comunicar conosco. Aquilo não era um sonho feito de memórias ou imagens coletadas em retratos. Era ela mesma, fazendo contato de outro plano. Poucos dias depois, nosso tio não resistiu ao câncer e morreu. Acredito que o aviso da minha tia para mim e para o meu irmão aconteceu nem tanto para antecipar o futuro, mas para todo mundo, mas muito mais para que minha família encontrasse o conforto que de fato meu tio não estaria sozinho para onde quer que ele fosse. E por isso, mesmo que assustado na hora, foi uma experiência que acabou sendo positiva para todos. Segundo o relato, o vidente acertou meu destino. Aconteceu no meu aniversário de 34 anos, em 1996. Na época, meus filhos Mateus e Leonardo tinham respectivamente 4 e 2 anos de idade. À noite, decidimos jantar em uma cantina italiana no bairro Vila Mariana, em São Paulo, para comemorar a data. O jantar transcorreu normalmente, sem nenhum acontecimento especial. Na saída do restaurante, meu marido foi com o nosso filho maior ao banheiro e eu fiquei com o caçula na porta esperando que o manobrista trouxesse o carro. Chovia torrencialmente. Foi quando um senhor de 60 anos, estatura bem baixa, cerca de 1,60, se aproximou de nós na calçada. Ele tinha um visual bem diferente, com um cap e uma roupa de soldadinho de chumbo. Atendia pelo apelido de Seu Sargentinho. Carregava vários panfletos como se fossem notas de um realejo. Na nossa frente, tirou um deles do bolo e começou a lançar profecias. A primeira foi sobre meus 2 filhos. O mais velho trabalharia em altos cargos do governo e o mais novo seria jornalista, ele disse. Foi nessa hora que meu marido chegou e fez cara de quem não estava entendendo a situação. Seu sargentinho então anunciou que nós 4 íamos para os Estados Unidos para visitar parentes. Em julho do ano seguinte, retrucamos em coro. Não tínhamos parentes lá. Meu marido ficou impaciente e quis ir embora. Estava claro de que não levava nada daquilo a sério. Então, seu sargentinho decidiu dar prova de que ele sabia o que estava falando. Então, ele disse que estávamos fazendo uma reforma na nossa casa, e era verdade. E acrescentou que provavelmente trabalhamos com papéis. De fato, nós 2 trabalhávamos no mercado editorial na época e estávamos fazendo reparo em casa. Mas a coisa só ficou estranha quando, um mês depois, minha irmã anunciou que estava de mudança para Los Angeles para tentar a vida nova em solo norte-americano.
Decidimos ir visitá-la e conhecer a cidade. E as férias em que conseguimos fazer a viagem eram justamente no mês de julho do ano seguinte. Meus filhos cresceram, decidiram suas profissões. Mateus tornou-se diplomata e hoje vive em Brasília, trabalhando a serviço das relações internacionais do governo. Leonardo decidiu ser jornalista. Percebendo que tudo aquilo que o homem havia dito se concretizou, decidi procurá-lo. Voltei ao mesmo local, tantos anos depois, voltei ao mesmo local onde o encontrara e consegui seu telefone com os funcionários do restaurante. Em casa disquei o número e ouvi sua mulher dizendo no outro lado da linha. Expliquei a situação, mas ela pareceu nervosa com o que ouviu. Disse que ele não falaria mais comigo. Ofereci dinheiro, insisti, mas não tive sucesso. Relato 3. Eu vi a morte ser anunciada numa sala de cinema. Que isso, cara? Eu tinha 5 anos quando minha mãe morreu. A perda deixou meus parentes em choque. Quando eles pensavam na melhor maneira de me dar notícia, comecei a desenhar numa folha. Fiz uma estrela e disse que representava a minha mãe. Ninguém acreditou na coincidência. Vivi assim na infância, com uma sensibilidade acima do comum e algumas histórias difíceis de explicar. Quando eu tinha 8 anos, fui passar a noite na casa de uma tia, como já havia feito inúmeras vezes. Dormi e sonhei que entrava numa sala de cinema. Eu era uma criança, mas estava sozinha e não havia mais ninguém ao redor. Me acomodei numa poltrona, esperei o filme começar. A tela se iluminou e rodou uma fita antiga. As imagens eram preto e branco, logo percebi que tinha um padrão. Todas mostravam pessoas mortas. Algumas eram da minha família, outras conhecidas. Enquanto os retratos se alternavam, meu raciocínio foi se confirmando de que tive aquela certeza típica dos sonhos. A morte ligava todos os personagens. Mas a última imagem a aparecer destoava das outras. Era meu avô. Ele estava vivo na época. O sonho acabou nesse ponto curioso. E assim que acordei no dia seguinte e contei para minha tia. Ela também achou insólito, mas na hora não fizemos interpretações. A manhã seguiu tranquila, até que pouco antes de nos sentarmos para almoçar, o telefone tocou. Era minha outra tia, muito abalada, que ligava para informar a morte do pai. Havia falecido durante a madrugada, vítima de um ataque cardíaco no mesmo momento em que eu sonhava com ele. Chorei por perder meu avô e ao mesmo tempo me assustei com a coincidência. Mais ou menos 2 anos depois, é a mesma pessoa, tá? Mais ou menos 2 anos depois, de novo na casa da minha tia, o sonho se repetiu. Eu estava sentada sozinha numa sala de cinema, mais uma vez assistia a um filme antigo em preto e branco. As imagens das pessoas mortas se intercalaram e dessa vez o retrato do meu avô apareceu também. E isso fez sentido, mas logo em seguida vi surgir o rosto de um tio do meu pai, alguém que eu sabia que estava vivo. Logo que acordei, comentei o novo sonho. A repetição havia me deixado curiosa, mas não imaginei que fosse mais um presságio. Afinal, eu nem era próxima desse parente. Concluí que se tratava de, no máximo, uma lembrança. Não era. No dia seguinte, meu pai recebeu a notícia de que meu tio havia sofrido um acidente de carro fatal. Os anos se passaram e perdi a abertura que acredito me permita ter acesso às informações como essa. Senti muito medo depois das 2 premonições e até hoje, antes de deitar, torço para não entrar em nenhuma sala de cinema enquanto durmo. Caramba, me lembrou um sonho que uma prima minha teve com um tio nosso, mas eu vou contar no final, tá? 4º relato. Sonhei com meu marido antes de conhecê-lo. Ai, que legal. Parece uma história de filme, mas é a minha. Começou quando eu estava prestes a fazer 21 anos e uns amigos que frequentavam o centro espírita me enviaram uma mensagem dizendo que eu receberia um presente especial de aniversário em breve. Fiquei curiosa, mas eles não disseram mais nada. Nem o que era, nem quando viria. Por coincidência, logo em seguida, sonhei com um homem de cabelos longos que me abraçava e pedia para ter calma. De uma hora para outra, a presença dele passou a se repetir em meus sonhos. Onde quer que a ação estivesse ocorrendo, ele aparecia para falar comigo. Vestia calça e camiseta todas as vezes e ele era lindo.
com cabelos pretos e lisos cortados na altura do ombro. Logo nos encontraríamos, era a mensagem que ele trazia. E por 3 meses sonhei com esse homem quase toda noite. Enquanto isso, meu aniversário chegou e recebi alguns presentes, mas nada da tal encomenda especial chegar. Como o aviso vinha de um centro espírita, não esperava um objeto material, mas sim uma oferenda impalpável, uma alegria. Cogitei a hipótese de ser um novo namorado, de tão recorrentes que eram os sonhos, mas descartei rapidamente. Eu tinha um relacionamento e estava havia mais de 8 anos com a mesma pessoa. Um belo dia, os sonhos cessaram e eu esqueci o assunto. Mais um tempo se passou, até que em um festival de cultura repleto de oficinas e shows, minha turma fez amizade com outro grupo. Nele havia um rapaz legal de boné que tratava todo mundo bem e tinha uma energia positiva. Tanto que em seguida virou nosso amigo também. Saímos algumas vezes e eu gostava da companhia dele, mas não percebia nada de extraordinário na sua presença. Isso mudou no dia que ele apareceu pela primeira vez sem o habitual boné. Bati o olho no cabelo solto, comprido e liso. Senti um arrepio até. Minha primeira reação depois disso foi abaixar o olhar e analisar atentamente a roupa dele. Ele estava vestido do mesmo jeito que o homem dos meus sonhos. Depois desse dia, fiquei confusa, mas decidi seguir minha intuição. Não sei se fiquei impressionada com o sonho ou tocada com a energia dele, mas vi que estava me apaixonando de verdade. Ao mesmo tempo, meu relacionamento de 8 anos já não me deixava feliz. Tomei coragem para encerrar aquela história longa e em seguida me aproximar do rapaz de cabelos compridos. Para minha sorte, a atração foi recíproca. Estamos juntos há 7 anos e sei que não pode ser uma coincidência. Entendo que vivi um fenômeno sobrenatural, ainda que não consiga dar explicações a ele. É sobrenatural, não vai ter explicações. Nunca fui a maior das céticas, nem tampouco a mais crédula. Entendo que tudo começou com um aviso de um local espiritualista, mas vejo mais como um movimento do amor. Meu marido não acredita que o vi antes de nos conhecermos. Isso me deixa um pouco triste, porque as imagens que enxergava enquanto dormia eram muito nítidas e parecidíssimas com a realidade. Para mim, essa é, sobretudo, uma história romântica. Ai, que legal! Deixa eu contar uma história de premonição aqui da minha prima. Seguinte, ela sonhou que via numa mesa redonda nossa avó, né, e nossos tios já falecidos. E aí a nossa avó pegou e arredou uma mesa, uma cadeira assim na mesa. Ela ia sentar na cadeira com eles. E aí ela acordou nesse momento. 2 dias depois, um tio nosso que estava no hospital faleceu. Então eu entendi que a minha avó estava sentada nessa mesa com os nossos tios já falecidos e a cadeira já era para o próximo que chegaria 2 dias depois, ou que faleceria 2 dias depois, né? E quando ela me contou, eu fiquei muito impressionada. Ela tem um monte de sonhos assim. Depois eu vou ver se ela me conta mais para eu trazer aqui, tá bom? Mas se inscreva no canal, deixa seu like, até o próximo.